Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de assets do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. E se você não está matriculado nessa matéria, não está fazendo esse curso e está vendo essa aula por acaso no YouTube, talvez ela não faça muito sentido para você. Mas se fizer, avisa aí. É sempre muito legal quando as coisas fazem sentido para as pessoas. A gente vai ver nessa aula daqui, né, ou seja, nesse vídeo, a gente vai ver sobre seleção, né? Então, essa é uma aula sobre seleção. Por que que isso é importante e por que que eu estou começando com seleção antes de falar outras coisas? Bom, em parte porque o Blender ele é reativo à seleção, né? Eu vou colocar aqui uns objetos, eu vou pegar aqui um objeto vazio e vou colocar um objeto câmera e vou colocar um objeto speaker, que não tem a menor função para gente aqui nesse curso, mas e eu quero mostrar aqui, dependendo do objeto selecionado, muda a interface de trabalho, ou seja, a interface que eu tenho aqui vai alterar de acordo com o objeto selecionado. As opções de trabalho também são afetadas pelo objeto selecionado. Então, no Blender, a seleção ela vem primeiro, ou seja, primeiro você seleciona a coisa para depois executar as ações. Então, porque você depende da seleção para executar uma ação, é importante que a gente conheça as ferramentas de seleção do Blender, tá? É importante que a gente tenha um conhecimento delas aqui, tá? A gente vai ter algumas seleções aqui nesse menu, né? Então, dentro da minha barra de ferramentas aqui, esse primeiro botão é o botão de ferramentas de seleção. E eu tenho o menu de seleção que tem as mesmas ferramentas que isso aqui e tem uma série de outros tipos de seleção que é interessante a gente observar, tá? Como eu já comentei em outras aulas, se você estiver vendo na sequência, eu uso o Blender com a seleção no botão direito. Então, no meu botão direito, eu estou sempre com essa ferramenta que está sempre no meu botão direito, né? Ela chama Tweak, né? E porque eu coloquei ela aqui, né? Eu vou ter um comportamento de seleção onde eu posso só clicar com o botão direito aonde eu quero trabalhar. E isso me dá uma agilidade muito grande, ou seja, sempre que eu precisar selecionar, eu não preciso escolher a ferramenta de seleção ou nem apertar um atalho, eu posso só ir lá e apertar essa seleção. Mas se você não tiver, eu estou usando o equivalente ao Tweak, né? Então, só para comentar, tá? Seleção, se você usar o Shift mais o clique, né? Lembrando que isso aqui é o meu right mouse button, né? Se eu usar com o Shift, né? Ou seja, se eu usar right mouse button mais o Shift, eu vou estar somando seleção. Então, eu vou estar somando seleção. Então, eu estou juntando objetos em seleção e a gente vai ver que os objetos selecionados, eles ficam laranja. E aqui vem a primeira peculiaridade do Blender em como que ele aborda esses objetos, tá? O Blender ele trabalha com um conceito que é o conceito de objeto ativo ou elemento ativo, tá? O elemento ativo ou objeto ativo é o meu último elemento selecionado. Ou seja, eu selecionei vários, mas quem está ativo aqui, ó, é o empty. É esse último objeto. Ele tem um laranja mais claro. Ele tem um laranja mais claro. É ele que está comandando a interface e é ele que tem um highlight no meu projeto, né? Ou seja, esse é o objeto ativo, tá?
Isso é útil para a gente poder fazer uma série de hierarquias, né? Ou seja, se eu quiser que esse objeto comande os demais, né, eu vou fazer através desse processo de seleção. Ou seja, eu vou selecionar objetos que são subordinados e vou falar que esse objeto vai coordenar o resto, né? Então é sempre bom observar a ordem da seleção. Quando você estiver fazendo uma seleção de vários objetos, lembra, o objeto que você precisa que comande as ações, ele vai ser seu último objeto e ele vai ser seu objeto ativo, né? Obviamente, se eu tiver só um objeto em cena, ele é automaticamente o objeto ativo, né? Mas é interessante saber que se eu somar seleções aqui na minha cena, eu vou estar trocando de objeto ativo e o último da minha seleção vai ser sempre o objeto ativo, tá? O shift ele também serve para remover, né? Então ele também vai somar, mas se você voltar no objeto, ele também remove, tá? Isso depende. Se você fez o primeiro clique, geralmente seleciona, o segundo clique, geralmente tira a seleção. Então, esse objeto está selecionado e ativo, ele está desselecionado. Está selecionado e ativo e está desselecionado. Esse objeto agora está selecionado, está desselecionado. Então você consegue remover seleção com o mouse, né? Então você consegue fazer esse processo usando o botão direito, se você configurou isso nas suas preferências de Keymap, se você configurou para que a seleção seja com o botão direito. Senão, você vai estar usando a ferramenta de seleção. Então, esse foi o clique. Deixa eu fazer um 4, 3, 2, 1 para print screen, né? Então, foi isso que eu falei agora. E a gente tem, obviamente, as ferramentas e a nossa lista de opções de seleção. Vamos dar uma olhada nelas, porque elas podem ser bem interessantes para a gente, né? E elas podem ser bem úteis. Geralmente eu chamo a seleção de ABC, né? É o ABC da seleção. Então a gente tem o ABC da seleção. E por que a gente tem o ABC da seleção? Porque os atalhos que a gente vai usar aqui, eles são nessa ordem, né? Então, se eu apertar o A, eu seleciono todo mundo, né? Então, a tecla A vai ser um Select All, né? Então, eu aperto A, eu seleciono A. Se eu apertar A duas vezes, eu tiro a seleção, ou se eu usar Alt A, eu posso tirar a seleção também. Então, Alt A vai falar que nenhum é selecionado. Então, Alt mais A vai ser None, né? Nenhum Select. None, né? Mas você pode usar o A duas vezes, né? Outra opção para fazer o None é tipo fazer o A duas vezes. Também vai me dar o None. Eu geralmente uso o A duas vezes por vício. Muitos anos usando o A duas vezes, então eu estou mais acostumado a usar o A para tudo, né? Selecionar tudo, selecionar nada. O D é o Box, que é essa ferramenta aqui, ó, que é o Select Box, e que vai estar no atalho B, né? Então, quando eu apertar B aqui, ó, ele vai me dar essa mira, e tudo que tiver dentro dessa área, ele vai selecionar, né? Então, ele vai selecionar por padrão, tá? E se eu usar o Alt, eu vou desselecionar, né? Ou seja, o B ele já vai me dar o conceito de ferramenta, ou seja, é clicar e arrastar, né? Ou seja, eu apertei B, eu estou na ferramenta de seleção, né?
E aí, vocês vão ver que na hora que eu aperto qualquer atalho, no rodapé do Blender aqui, ele vai me dar dicas sobre atalho, sobre informação, né? Então, se eu apertar B, vocês vão ver que meu rodapé mudou para cancelar, né? Eu tenho um begin e eu tenho uma opção de move também, né? Então, eu vou ter opções enquanto eu estiver com a ferramenta acionada, tá? Se você apertou B e depois segurou o Alt, você vai estar removendo a seleção. Mas aí é bom lembrar que você apertou B, né? Ou seja, você apertou B. E não é somando, tá? Não é mais, é depois, é vírgula. Depois você pressionou Alt mais clique, né? Alt mais clique, você vai estar usando o deselect, tá? O deselect. Foi por isso que alguém fez a seleção, fez o clipping, né? Porque se eu apertar Alt B, eu vou estar fazendo o clipping region. Então, Alt mais B é clipping region. Então, não é assim. Na verdade, eu dei B, eu já estou no Box Selection, e depois é que eu aperto o Alt. Ou seja, agora que eu estou no Box Selection, é que eu vou segurar o Alt para remover seleção, tá? Então, esse é o comportamento da ferramenta. Várias ferramentas no Blender têm esse processo de você entrar na ferramenta e depois usar os modificadores de tecla, tá? Então, esse aqui é um comportamento que vocês vão encontrar em várias ferramentas do Blender. Entrar na ferramenta e depois definir o que você vai fazer, tá? Então, B, clicar e arrastar. B, segurar o Alt, clicar e arrastar. Então, observa isso com calma aí, tá? Na sequência, eu tenho o Circle Select. Então, o Circle Select. E o Circle Select, ele vai ser como se fosse um pincel de seleção. Então, eu vou esfregar ele como se fosse um pincel de seleção. Enquanto eu não der ESC, ele vai estar aqui, ó. Ele não sai aqui sozinho, não. Então, é importante olhar o rodapé aqui, ó. Se eu quiser cancelar, se eu quiser aumentar o pincel, se eu quiser subtrair, né, as coisas. Então, se eu, por exemplo, se eu segurar Shift e vir pintando, eu estou tirando a seleção, né? Ele já soma por padrão. Ou seja, ele já soma por comportamento. Alt também serve para remover, tá? Tanto Alt quanto Shift serve para remover, mas é a mesma lógica. Ou seja, você entrou na ferramenta, depois é que você vai definir se você está clicando, se você está usando Shift Click, né? Se está usando Shift mais clique. E você precisa da ESC para cancelar. Né? Ou seja, você entrou na ferramenta e depois você está definindo o comportamento que você quer com ela. Tá? É a mesma lógica aqui. Né? Ou seja, você entrou com a ferramenta, depois você está definindo como que o clique comporta. Tá? Então, esse é um pincel de seleção. Essas são as ferramentas. Eu ainda tenho aqui uma seleção de laço que faz um desenho livre, tá? Então você ainda tem uma opção de laço. Então, aqui eu vou ter outras ferramentas que são interessantes de usar, né? Que eu quero comentar com vocês. Mas essas três aqui, ó, elas são as mais comuns da gente Sim, usar. eu tenho uma pergunta. Diga. Ao invés de usar cada uma dessas três, não seria mais fácil, por exemplo, selecionar clicando com o botão esquerdo do mouse? Pois é, você pode selecionar com o botão esquerdo do mouse,
que é o tweak, né? Essa foi a primeira que eu falei. Ah, sim. E foi essa, Entendi. e foi essa que eu mudei pro botão direito, que ainda fica um pouquinho mais confortável, porque Sim. não corre risco de você confundir a ação com seleção. Sim, as outras duas acho que é mais recomendado quando a gente vai selecionar edge, vértice ou face, né? Não, não, até você vai usar tudo muito. É, Você vai usar sim, tudo verdade, mas você vai usar tudo em quantidades quando a gente seleciona o absurdas. objeto inteiro, que acho que é melhor selecionar com o botão esquerdo mesmo, né? Na seleção de novo, a seleção é melhor no botão no botão direito, é mais confortável. Beleza. Você ter certeza que você não está agindo enquanto está selecionando. Então, Entendi. por isso que eu mudei no começo, porque te dá um certo conforto e reduz um monte de clique errado que a gente dá no dia a dia. Beleza. E sem notar que te alivia também um pouco a mão, né, galera? Vocês não vão ficar clicando num botão só o dia inteiro. É, Então, olha só. Aqui, ó, o que mais que tem de interessante aqui? Porque tem muitas opções, né? Então você pode selecionar todos os objetos pelo tipo dele, né? Então se você tiver vários objetos com a mesma espécie, né, o mesmo tipo de ícone aqui, ó, né, você pode selecionar todos pelo tipo deles, né? Você pode selecionar aleatório. Isso é bem interessante, principalmente quando está fazendo coisa orgânica, tipo, igual, por exemplo, vai fazer uma vegetação, você quer mudar o tamanho de grama, você não vai querer selecionar as graminhas uma a uma que você quer alterar, você pode usar uma seleção randômica, né? Você pode aumentar ou reduzir a seleção, selecionar quem está acima na hierarquia, quem está abaixo na hierarquia. Mas me interessa aqui, ó, essa seleção aqui, ó, a seleção linkada, tá? Que ela vai selecionar tudo que tem uma certa relação ou uma certa conexão. Então, a seleção linkada é uma das que mais me interessa aqui. Então, ela vai ser. Eu vou olhar o atalho de novo, porque é Shift L, né? Select. E no modo Edit ela é também Shift L, né? Ctrl L. Então, você vai ter ela no Shift L, no Shift mais L e no Ctrl mais L. Essa segunda é a que mais me interessa. E é a seleção Linked, tá? Porque quando a gente está modelando, é comum a gente modelar e ter vários objetos compondo o nosso modelo, né? Ter vários objetos compondo o nosso modelo. E aí, para selecionar um objeto inteiro, ou seja, eu quero selecionar todos os vértices dessa esfera aqui, eu posso usar a seleção linkada, ou seja, todo mundo que está conectado a esse vértice que eu cliquei vai ser selecionado. Isso vai ajudar demais na edição do modelo, né? Se eu tiver que selecionar todos os vértices para poder chegar onde eu quero, vai ser bem cansativo, tá? Então, é bom que eu possa selecionar tudo que está conectado. Também isso me ajuda a selecionar todos os objetos que usam um mesmo material, ou usam o mesmo sistema de partícula, ou compartilham uma biblioteca. Então, é bem legal, tá? E, para finalizar, a gente vai usar demais Alt, de novo, mais o nosso Select clique. A gente vai usar isso demais para seleção em loop, tá? Ou seja, para loop select. Isso é outra coisa que a gente vai usar pra caramba. Então já vou colocar o atalho aqui para vocês, porque eu vou querer com frequência selecionar o loop certinho de um objeto, né? Lembrando que Shift soma e acrescenta conteúdo à seleção. Então, o Alt ele vai me ajudar demais a fazer seleção de loop, tá? E, como vocês já perceberam, eu estou dando uns tempos de print. Uns tempos de print. Mas esse é o grosso do que a gente vai usar mesmo. Assim. Se você pensar assim, ah não, tem muito, mas isso aqui deve ser o grosso, assim, o uso massivo, que vocês vão ver usando o tempo todo. Mas tem várias outras que vocês podem pesquisar. Inverter seleção é muito legal, né? Dentro do modo edit, vocês vão ver que né,
Deixa eu pegar aqui. Dentro do modo Edit. Vocês vão ver que tem, tipo assim, mais opções ainda, tipo, seleção em xadrez, é, tipo, os tipos de seleção de loop, ou selecionar pelo tipo de número de faces, né? Então eu recomendo muito vocês darem uma lida nos menus para poder conhecer mais sobre a ferramenta de seleção. Pessoas, alguma dúvida sobre as ferramentas de seleção antes da gente mudar novamente de assunto? Antes de eu interromper e gravar um novo vídeo? Que a gente vai até meio-dia e 20 gravando, não sei se quem está assistindo no formato de podcast online no YouTube, deixa eu explicar algum contexto da realidade. Essa turma ela tem 4 horários seguidos comigo, então as aulas começam às 8h50 e vão até meio-dia e 20. E essa turma está na segunda semana de aula, então eu ainda não passei absolutamente nada oficialmente para ela do processo de modelagem. Então eu estou fazendo uma série de vídeos cobrindo essas ferramentas, né? Então, alguma dúvida desse conteúdo antes de eu encerrar essa etapa da gravação? Lembrando, se você não tem dúvida nenhuma agora, você pode soltar um ok no bate-papo ali, porque eu sei que eu posso avançar. Eu vou exibir de novo, Leandro. A ferramenta de loop, ela seleciona um loop de modelagem, tá? Então, eu vou colocar aqui uma esfera e se eu quiser selecionar a volta inteira desse modelo aqui, a volta inteira dessas faces, o loop é isso aqui, ó. É bem... O conceito de loop é bem isso mesmo, né? Ou seja, eu dei a seleção na volta inteira, tá? Então, é isso que a ferramenta de loop faz, tá? A gente vai falar mais dela porque não é bruxaria, né? Ela tem um sistema técnico. A gente vai falar mais dela depois. A gente volta nela futuramente. Não, eu tenho que passar. Né, o Guilherme está falando que é muito atalho. É bastante atalho. E a memorização vai ser no uso mesmo, mas eu prefiro, na verdade, passar a aula por atalhos, porque quando eu estou modelando, gente, o que acontece? Na hora que vocês me verem modelando, vocês vão ver que eu não uso a barra de ferramenta. E aí, tipo assim, se eu for dar uma aula explicando como é que eu modelo, você não vai ver eu clicando hora nenhuma aqui, hora nenhuma aqui. Então vocês vão ver que eu não uso essa barra, nem uso essa barra para trabalhar. Então eu prefiro que você já saiba que eu estou usando um atalho, e você já saiba que eu estou usando esses caminhos, para você falar assim, ah tá, é isso que está acontecendo. O Daniel ele está usando esses caminhos, né? E no final das contas, é um número limitado de ferramentas, assim. Você vai ver que isso aqui já é, tipo, mais da metade do que eu uso. O Guilherme perguntou como coloca uma imagem. Ô, Guilherme, a gente vai entrar nisso depois. É, Então, eu acho que a próxima aula já vai te responder essa dúvida. Então, segure essa emoção, porque eu acho que é a aula seguinte. Porque eu não falei ainda sobre adição de coisas, né? Ou seja, eu não falei sobre esse menu ainda. Então, eu acho que na hora que eu falar, automaticamente eu vou responder sua dúvida. Eu estou tentando concentrar nessa aula as dúvidas sobre seleção. Mais alguma dúvida ou comentário, pessoas? Posso seguir? Eu já vi que tem uma série de pessoas que soltaram ok, mas eu sempre espero mais oks para seguir o barco. Me manda um. Ó, eu tô sentindo um número bom de oks. Lembrando que se você perdeu algum pedaço, travou algum pedaço, eu tô gravando isso localmente e tô disponibilizando no YouTube, né? É...
o Rafael falou que quando ele aperta Ctrl L, não está selecionando as coisas linkadas. Tem que lembrar que Ctrl L vai ser no modo Edit, né? Então aqui, ó, Ctrl L, ele vai fazer links no modo objeto. E no modo Edit é que ele vai fazer o trabalho de seleção linkada, tá? Então, o Ctrl L ele funciona como linked no modo Edit, tá? Por isso que eu coloquei dois atalhos. Um atalho é no modo objeto e outro atalho é no modo... confere aí, porque na verdade você pode conferir o atalho do seu Blender no Select Linked aqui, ó. Então você pode conferir, né? Confere se o atalho está correto aí no seu Blender. Se você tiver editado ou se tiver diferente por algum motivo, né? A gente descobre, né? Mas o atalho ele tem que estar indicado aqui, tá? De novo, tipo, eu estou usando uma configuração padrão do Blender. Não sei como que vocês estão fazendo isso aí, tá? E tem que ter e na verdade tem que ter um vértice selecionado para ele funcionar. Se não tiver nenhum vértice, ele não vai selecionar também, tá, gente? Depende da seleção. Então, de novo, se o seu atalho não está funcionando, confere. Primeira coisa que vai conferir é se o atalho está correto aqui. Beleza? Aí, bom. Por nada. Lembrando que às vezes o atalho está diferente, né? Às vezes a sua vida é outra. Aliás, bom. Melhor ainda, se você descobriu o que era, eu fico mais em paz ainda. Então, só lembrando aqui. Então, pessoas, eu vou fazer mais uma pausa na gravação para ter os vídeos divididos, né? O vídeo de cada conteúdo. Né? E aí eu vou voltar a gravar em alguns minutos.